Brasil. Aqui também, de vez em quando, Agora eu passo por isso. Então, bom dia a todos. Agradecemos imensamente a presença de todos aqui no Ensina 2, né? E hoje estamos com o professor João Abílio Diniz, graduado em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, possui especialização com Administração Rural pela Universidade de Lavras, Minas Gerais, mestre e doutor em Ciências do Solo pela Universidade Federal da Paraíba, e ele atuou de 1986 a 2013 em empresas públicas e privadas, como extensionista, bem como gerenciando e coordenando equipes de extensão rural. Também foi professor por 2 anos do magistério, primeiro e segundo grau da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Rondônia, e exerce desde julho de 2013 a função de professor do ensino básico, técnico e tecnológico em regime de dedicação exclusiva no Instituto Federal. Como ele falou aqui para a gente, né? Ele iniciou esse trabalho no campus de Ariquemes, mas recentemente, professor João Abílio, que você retornou ao seu estado da Paraíba? 3 anos que estou aqui de volta, pertinho de casa. Que bacana, né? Mas com boas recordações de Rondônia. Eu adoro Rondônia e amo a Paraíba, né? Então, como o próprio professor João Abílio compartilha conosco, ele teve a possibilidade de voltar, né, ao seu estado, e ele também atua ainda como avaliador de projetos juntos a algumas instituições, fundações de pesquisa e extensão, e tem experiência na área agroecológica, com ênfase em atividades relacionadas à agronomia, à administração e à ciência do solo, fundamentada em práticas de ensino e pesquisa em extensão desde 1986. Então, a partir de agora, professor João Abílio, a palavra é do senhor para poder compartilhar conosco um pouquinho desse conhecimento. Bom dia a todos e todas. Para nós, assim, é uma grande satisfação estarmos aqui fazendo parte do Segundo Ensino, né, o trabalho que está sendo organizado pela Universidade Federal de Rondônia e que nós estamos aí fazendo a parceria aqui através do Instituto Federal da Paraíba, mais precisamente através do campus Princesa Isabel, onde resido e desenvolvo minhas atividades de docência, né? Então, agradeço aí a Raquel pelas considerações feitas sobre a minha pessoa e toda a equipe organizadora deste evento. E nesta palestra, assim, procuraremos passar um pouco da nossa experiência para todos que estão aqui participando e, desta maneira, assim, tentar contribuir para que vocês entendam mais sobre este tema que é extremamente importante, que é o tema relacionado à compostagem vegetal, né? Uma prática relativamente simples que nós poderemos estar fazendo desde o quintal de casa até um sítio, para quem tem um sítio, ou até mesmo para quem não tem o sítio, possa estar fazendo na repartição pública em que trabalha. Nós acreditamos que aqui boa parte dos participantes fazem parte de órgãos públicos, seja na área da educação ou outros órgãos mais, e com certeza nesses órgãos vocês vão encontrar potencialidades enormes para trabalhar esta temática que nós iremos abordar aqui hoje, a compostagem vegetal. Eu vou pedir aqui 1 minuto só para localizar aqui o material que preparei, só para que a gente tenha um roteiro para seguir com vocês. Só 1 minutozinho aí da atenção de vocês. E é só a confirmação aí se vocês estão visualizando os slides.
como eu estou apresentando, eu não acompanho bem aí o chat. Aí, se a Raquel e a Aline puder ajudar nesse sentido, vai ser ótimo aí. Estão vendo aí? Sim, professor. Se alguém tiver alguma pergunta, é só colocar no chat, que aí depois a gente faz para o professor. Ótimo. Então, veja bem, pessoal. Então, o tema que foi assim solicitado para a gente fazer uma abordagem no dia de hoje com vocês é este: compostagem vegetal, produção econômica e sustentável de adubos e substratos naturais. Assim, achei um tema muito interessante porque eu tenho vários trabalhos desenvolvidos desde a época de extensão rural, quando trabalhei na Emater Rondônia, e até também antes, quando já estava na graduação, fazendo curso de agronomia aqui na Universidade Federal da Paraíba. Desenvolvi também algumas experiências com os colegas, com os professores, com os colegas alunos e com os colegas professores. E é dentro desta ótica que pretendemos assim fazer uma abordagem com os participantes deste evento. Peço assim desculpa porque eu coloquei numa linguagem assim mais simples, porque não sabia bem o público que iria participar do evento, e com certeza aqueles que têm mais conhecimento literário poderia estar exigindo assim uma linguagem mais científica e tal. Então eu procurei assim mesclar já para atender todos os possíveis participantes deste evento. Mas assim, eu me sinto assim bem confortável em estar trabalhando esta temática porque em vários momentos da minha vida eu tive a oportunidade de trabalhar com a compostagem. E aqui, especificamente, a gente vai enfatizar mais a compostagem vegetal, que seria aquela oriunda, né, de resíduos de plantas, mas também, de uma certa forma, vai ficar assim, um entendimento para os participantes de outros tipos de compostagem que possa estar sendo trabalhada, seja por vocês aí em Rondônia ou por nós aqui na Paraíba, né? Então, na nossa conversa de hoje, nós vamos assim procurar mostrar um pouco das nossas experiências, vamos mostrar também as oportunidades que existem, e não são poucas, como eu estava falando inicialmente, são várias as oportunidades de se estar trabalhando a compostagem vegetal, e a gente vai procurar aqui mostrar para todos. E vamos falar também assim da importância econômica e principalmente da sustentabilidade em desenvolver esta atividade que iremos tratar aqui agora neste momento. Então, veja bem, como eu falei para vocês inicialmente, nós tivemos algumas experiências, vou até falar exitosas, mas desculpa aí pela vaidade, é porque realmente tudo que a gente alcança de positivo, e foram muitas conquistas desta área, deve ser relatadas, e como tal a gente deve entender como sendo exitosas, né? Então, a palavra aí talvez seja um pouco assim vaidosa, mas eu queria que vocês compreendessem que, pelo menos na nossa concepção, quando eu falo da nossa concepção, aí eu me enquadro, os alunos que participaram deste trabalho também se enquadram, enfim, todos que tiveram contribuição nesses trabalhos que desenvolvemos em relação à compostagem estão neste contexto. Então, nós tivemos algumas experiências na Universidade Federal da Paraíba, onde eu fiz a graduação em agronomia, e também onde eu fiz o mestrado e o doutorado em ciências do solo, também na área de agronomia, né? E tivemos experiências na Emater, principalmente na Emater Rondônia, onde trabalhei por mais tempo, mas também uma pequena experiência aqui na Emater da Paraíba, porque também eu passei um pequeno período aqui atuando na extensão. Então, nós temos experiências da graduação e também da pós-graduação, que nós vamos estar falando aqui na Universidade Federal da Paraíba, e experiências na
ATE, ou seja, na assistência técnica e extensão rural, né? Principalmente aí no estado de Rondônia, que é o estado que está organizando este belo evento através da Universidade Federal de Rondônia. Tivemos algumas experiências aí no IFRO, o Instituto Federal de Rondônia, e também aqui no IFPB. Continuamos, assim, com o desenvolvimento de experiências em relação também a esta parte de compostagem, né? Sejam nas aulas práticas, sejam em estágios e projetos que realizamos, em eventos, participações em eventos e também em algumas publicações de artigos que temos feito. E aqui em casa também, e no sítio, eu tenho um pequeno sítio, herança dos meus pais, aqui na cidade próxima de Diamantes, 60 quilômetros de Princesa Isabel, e a gente procura nas horas vagas, que não são muitas, né? Principalmente agora com essas atividades remotas, a gente tem utilizado muito tempo, né, com preparação de aula, participações em reuniões. Isto é comum para mim, com certeza é comum para boa parte dos participantes aqui deste evento. Mas veja bem, nas poucas horas vagas que a gente tem, a gente procura utilizar, ou seja, desenvolver estas práticas, e a gente tem feito isso aqui em casa mesmo. Eu vou até mostrar algumas imagens para vocês desta realidade. E, de certa forma, isso também está sendo uma terapia, principalmente neste momento que a gente fica muito preso em casa, desenvolvendo as atividades de forma remota, e também acaba sendo uma atividade econômica que contribui também para a nossa saúde e principalmente para a sustentabilidade, né, que é algo tão sonhado por todos nós, né? Não somente os paraibanos, os rondonienses, os brasileiros, mas todos os habitantes do planeta Terra, né? E aqui eu vou, através de algumas imagens, já começar assim, a falar destas experiências. Eu coloquei aqui bastante imagens, porque as imagens acabam facilitando assim, no entendimento. Até mesmo quando eu estudei em Areia, na Universidade Federal aqui da Paraíba, a gente deparava com uma situação lá que aquilo acabou marcando a minha vida. Lá nós tínhamos dois filhos ilustres da cidade, que era o escritor José Américo de Almeida, que foi ministro, foi escritor, foi várias coisas aqui na Paraíba e no Brasil. E tinha também o Pedro Américo, que era um pintor ilustre do Brasil, filho lá da terra. E, por incrível que pareça, o Pedro Américo, como enveredou por esse caminho da pintura, da gravura, acabou ficando mais conhecido na cidade do que José Américo, que enveredou mais por este caminho de ser escritor, ou seja, escrever boas obras, mas assim, obras longas que acabam as pessoas tendo preferência em ver uma imagem, uma gravura, como a do Grito do Ipiranga, né, que é uma imagem marcante, que é de autoria do Pedro Américo, do que ler o livro A Bagaceira, que é uma obra-prima do José Américo de Almeida, e um livro excelente também. Então, assim, eu coloco muitas imagens nas palestras e também até mesmo nas minhas aulas, porque eu sei que, vendo as imagens, às vezes a pessoa entende melhor o que a gente quer dizer. Então, como eu falei das experiências da universidade na Emater, aqui, quando estava fazendo a graduação, juntamente com estes demais colegas que são vistos aí neste slide, a gente já procurava desenvolver os trabalhos de compostagem. Inclusive, boa parte desta ornamentação aqui do pátio da Universidade Federal da Paraíba, mais precisamente o campus de Areia, foi feita assim com compostagem que era desenvolvida pelos alunos, pelos professores, e é por isso que tem essa beleza que nós estamos visualizando aqui. Inclusive, cada turma planta uma árvore, lá tem uma praça ou um bosque, que é bem interessante na universidade, ou seja, esta praça
cada turma que se forma planta uma árvore lá e tem uma placa e fica aqui ao lado desta estrutura central lá do campus. E a nossa turma plantou esta árvore, inclusive utilizando nesta plantação compostagem que nós produzimos lá no próprio campus. Eu até participei desta plantação da árvore da turma aqui nossa. Procurei a foto aqui para colocar, mas são tantas as fotos que eu tenho que acabei não localizando aqui em tempo hábil. Mas eu tenho foto fazendo esta plantação, juntamente com outros colegas, de um pé de ipê amarelo, que foi a planta escolhida para a turma para estar presente nesta praça lá que tem as árvores de cada turma, né? Muito, muito interessante esse local. Depois disso, nós tivemos aqui já no campus Princesa Isabel a oportunidade de fazer visitas a alguns trabalhos da universidade, e esta aqui é uma delas que aconteceu no campus de João Pessoa, onde tem um trabalho que foi organizado inicialmente pelo nosso amigo aqui, Dr. Tarcísio, que lamentavelmente faleceu de Covid. Ele foi contaminado pelo vírus e ficou hospitalizado por um bom tempo, mas acabou não resistindo e vindo a óbito, né? Mas, assim, é um trabalho excelente, assim, um legado que o Tarcísio deixou com os demais colegas lá da UFPB, onde eles aproveitam as folhas das árvores que caem lá no pátio da Universidade Federal de João Pessoa, no campo João Pessoa, transformando aquelas folhas em adubos e substratos naturais que são reutilizados com bastante eficiência naquela localidade e também até fornecido para algumas outras empresas, alguns outros órgãos públicos que precisam deste material para estar adubando suas plantações, né? Então, aqui uma pequena experiência que nós tivemos por aqui. Falei para vocês também que no Instituto Federal, tanto de Rondônia como da Paraíba, nós desenvolvemos vários trabalhos com compostagem. E assim, a cada período letivo, novas ideias vão surgindo, e aí a gente vai conversando com os alunos, com os colegas professores também que abraçam esta causa, e acaba isto se transformando em trabalhos como estes que vocês estão vendo aqui nas imagens, através de aulas práticas realizadas durante o curso e também através de projetos e estágios desenvolvidos com os nossos alunos. Então, quando eu estava aí em Rondônia, por exemplo, nós tivemos esta ideia de fazer compostagem vegetal com aquelas plantas que tinham lá no pátio do Instituto Federal de Rondônia, aí no campus de Ariquemes, que derrubavam durante épocas do ano folhas, galhos secos, e também tinha o gramado, que era podado constantemente, até mesmo porque Rondônia é uma região que chove muito e o gramado cresce vigorosamente todos os meses. Então, nós fomos fazendo este trabalho utilizando outras técnicas. Aí em Rondônia tinha também muita madeira disponível, então a gente pegava a madeira que estava sendo disponibilizada pelas serrarias e fazia pequenos quadros onde se colocava aquele material para entrar em decomposição e, consequentemente, fazer a compostagem, transformando em adubo e substrato natural. Chegando aqui na Paraíba, nós fomos mudando estas metodologias. Aqui a gente não tinha já a madeira em sobra das serrarias, mas tínhamos assim, muitos pneus velhos sendo jogados no lixo, e isso gerava um problema ambiental muito grande, porque além de poluir aquele ambiente, esse material normalmente era queimado, gerando aquela poluição também atmosférica
aqui nos lixões da região. Então, tivemos a ideia de ir aproveitando esses pneus, através de um corte em que revira o pneu, como vocês estão vendo aqui, e para, assim, atividades didáticas foi excelente, porque aí nós trabalhamos com as folhas que sobravam aqui no campus, com a grama também que sobrava aqui no campo, e também fizemos algumas experiências com estercos, tanto avícolas, aqui tem uma indústria de avicultura, e também com esterco bovino, né? Aqui tem muitos criadores de gado de leite, e eles forneciam este esterco e ainda fornece para que a gente faça alguns trabalhos aqui de compostagem bem interessantes. Também as participações em projetos também foi bem interessante aqui, como estes que vocês estão visualizando aqui, e que acabava assim redundando em algumas orientações para que os agricultores pudessem também adotar estas práticas que estávamos desenvolvendo aqui no campus com os nossos alunos e através de apresentações em eventos e também publicações em revistas. Aqui, como disse, experiências em casa, né? Às vezes a gente diz, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas veja bem, aqui a gente tem procurado, viu, o Ronivon e os demais aqui, a fazer na prática o que a gente fala. Igual nós estamos falando aqui, eu procuro também fazer em casa, e graças a Deus a família também abraça bem esta ideia, tanto a esposa como os filhos e as noras também, gostam também dessas atividades que aqui a gente desenvolve. Então, aqui, o carro nosso, quando o pneu está velho, a gente troca o pneu, porque vai ter mais segurança, mas aí aquele pneu a gente não joga fora, a gente mesmo faz aqui o corte de maneira cuidadosa, inverte o pneu e tem as folhas aqui das plantas ornamentais, principalmente do gramado, a gente tem uma pequena quadra aqui para a prática do voleibol, aí de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a gente está cortando a grama. Essa grama também a gente não joga fora. A gente coloca aqui nesses pneus, juntamente com folhas de plantas que tem aqui no quintal de casa, e faz esse processo de compostagem que vocês estão vendo aqui, e com este material aqui, ou seja, com o adubo natural que é feito aqui, ou até mesmo com substrato natural, eu vou estar explicando aí os dois para todos aí na palestra, a gente utiliza aqui na nossa horta e temos aqui folhosas como alface, rúcula, coentro, cebolinha, couve, uma diversidade aqui, principalmente de folhosas. E aqui a gente tem a certeza que está consumindo um produto saudável e sem usar nenhuma química assim, que venha da indústria mesmo, né? Tudo feito naturalmente aqui em casa. A maneira prática que todos aí podem fazer. E tem aqui o pequeno sítio em casa, além do sítio que eu tenho em Diamante, de herança dos meus pais, como falei, que a gente está utilizando também muito desses recursos que temos aqui em casa, inclusive para as aulas remotas. Eu dou aula de agroecologia, geologia e pedologia e também de gestão ambiental aqui no curso técnico integrado, técnica em meio ambiente. Dou aula na graduação de gestão ambiental, curso de graduação em gestão ambiental, inclusive estou na coordenação do curso desde quando cheguei aqui no campus, quando vim de Rondônia, e também dou aula na pós-graduação aqui em gestão ambiental dos municípios. E todas essas disciplinas assim precisam de aulas remotas, e às vezes tem algumas práticas que a gente precisa realizar, e às vezes até eu recorro a este pequeno espaço que tem aqui em casa, que eu chamo assim de um laboratório natural que nós temos aqui, para até mesmo assim motivar mais os nossos alunos no sentido de tornar essas aulas
assim, mais parecida com as que aconteciam de forma presencial, quando a gente ia diretamente para o campo com os alunos. Então, é aquela fala que se dizia, né? Já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? Então, mais ou menos nesta lógica, nós sabemos, principalmente aqui na Paraíba, que o controle não está tão eficiente da Covid-19, dessa necessidade ainda de continuar com as atividades remotas. Eu não sei bem aí como está a situação em Rondônia, porque eu estou um pouco distante. Mas se a gente ainda continua com atividades remotas, e é bem provável que se estenda estas aulas remotas até o final deste ano, e a partir do ano que vem a gente deverá estar voltando de maneira gradual, bem segura, para que não tenha problema para os professores nem para os alunos envolvidos nas atividades de ensino aqui no campus, né? Mas, assim, a gente tem utilizado destes espaços para realização de atividades remotas e tem funcionado muito bem. Aqui nós temos laranjeiras, temos mamoeiros, como vocês estão vendo aí, temos pitangas, temos jabuticabas, acerola, hortaliças, como vocês estão vendo, temos uma diversidade dentro dos limites aqui das nossas possibilidades dentro do quintal de casa, né? São algumas experiências. Aí temos também as participações em eventos. Eu até destaquei aqui esses 2 eventos que nós participamos para tratar especialmente da questão de compostagem, de reciclagem. Este 11º CONEPI foi realizado lá em Maceió, capital de Alagoas, e também o 10º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos foi realizado aqui em João Pessoa, e nós tivemos assim a oportunidade de apresentar oralmente trabalhos desenvolvidos aí em Rondônia e também aqui no IFPB, Campus Princesa Isabel, para os diversos participantes que estiveram presentes nestes eventos, tanto do Brasil quanto também fora do Brasil. Então, algumas publicações aí bem relacionadas à temática aqui de compostagem vegetal. Tivemos aqui também algumas publicações, como esta aqui que eu destaquei, na Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, que é uma revista que publica os trabalhos desenvolvidos principalmente no Congestas, que é um congresso que acontece anualmente aqui em João Pessoa, e que atrai diversos participantes de todas as partes do Brasil e também do mundo, né? E desenvolvemos esse trabalho também lá com os efeitos da torta da mamona, ricinos comuns, sobre a produção de adubo oriundo de compostagem. Esse trabalho foi, inclusive, desenvolvido aí no IFO, em Rondônia, com as alunas que vocês estão vendo aqui na publicação, e que teve uma importância muito grande, porque, além de fazer a compostagem de folhas e galhos de plantas, quando a gente utiliza um elemento assim enriquecedor, como é o caso da torta da mamona, fica bem melhor, mas bem mais eficiente assim a parte nutritiva, a parte da fertilidade deste material produzido. E nestas experiências que nós tivemos aí em Rondônia, nós fizemos inicialmente este trabalho utilizando a torta de soja, já que a soja aí é predominante no estado, todos nós aqui conhecemos, e depois nós fizemos esta mesma experiência utilizando a torta da mamona, que também é um produto que tem aí em abundância, principalmente nos lixões, em beiras de rios. A mamona nasce assim, naturalmente mesmo. E a gente sabe que aqueles frutos da mamona, depois de triturados e passar por um processo de transformação em torta, assim como a soja,
dá um elemento muito enriquecedor da compostagem, transformando assim ela bem mais nutritiva para as plantas que vão receber esse benefício do que se a gente não tivesse utilizado estes elementos enriquecedores. Aqui, uma simples definição de compostagem, dentro daquilo que a gente estava falando também inicialmente na palestra, onde nós entendemos, assim como o Fernandes e outros, e o Leal, que a compostagem seria esse processo natural de transformação de resíduos vegetais em adubos ou substratos naturais. Nós sabemos que no Brasil existem as famosas NBR, ou seja, as normas brasileiras, e aqui nós destacamos a norma brasileira 10.004 de 2004, que trata especificamente dos resíduos sólidos, ou seja, dos resíduos vegetais. Todo aquele entendimento de que seriam aqueles resíduos sólidos que não são perigosos para o seu uso. Por exemplo, a gente come a banana, come a manga, come o abacate, né, no dia a dia, para suprir as nossas necessidades de vitaminas e até mesmo as necessidades alimentares. E ali sobram as cascas de banana, sobram as cascas de manga, sobram as cascas de abacate. E o que acontece muito constantemente é desse material ser jogado fora e às vezes não é utilizado quando chega nos lixões ou nos aterros sanitários e muitas vezes são até queimados, né? Quer dizer, além de poluir o solo e o lençol freático, acaba também poluindo, quando são queimados, a nossa atmosfera através da fumaça que gera. Então, são, assim, restos vegetais que poderão ser utilizados com segurança, de acordo com a NBR 10.004, de 2004, em benefício de trabalhos de produções de adubos naturais e substratos naturais. E é o que a gente tem feito em casa, no sítio, na escola, com os alunos, e orientado através de participações em eventos e publicações em artigos, para que outras pessoas mais possam estar fazendo no dia a dia, contribuindo assim de forma significativa para melhorar a nossa sustentabilidade. Este é o nosso grande objetivo e, de certa forma, a gente está dando esta parcela de contribuição. Aqui alguns exemplos, que são conhecidos, principalmente aí quem mora em Ariquemes, como é o caso de Ronivon. Aqui está o pátio do IFRO, Campus Ariquemes, né? Assim como acontece lá no IFRO, Campus Ariquemes, acontece também na UNI, aí em Porto Velho, na UNI de Rolim de Moura, enfim, todas as instituições, em todos os órgãos públicos, que certamente boa parte aqui dos participantes trabalha, ou seja, tem folhas que caem, como nós estamos visualizando aqui na figura A, tem folhas aqui que poderão ser trabalhadas através de um processo de compostagem simples. No caso aí de Rondônia, como eu falei, tem muita madeira que sobra. O pessoal das serrarias doa isto aqui facilmente para a gente. Esta daqui foi doada por uma serraria aí próximo ao campus do IF, e que a gente fez esses quadros forrados com plástico. Aí eu vou explicar por que foi forrado com a lona plástica aí para vocês. Aqui na Paraíba, nós não temos essa necessidade, quando utiliza os pneus, de fazer esta membrana, de colocar esta membrana aqui impermeabilizando o solo. Porque aqui o solo é muito argiloso, ou seja, ela tem já uma membrana natural, inclusive aqui é comum o pessoal fazer com o solo argiloso aqui panelas de barro, jarros, tal,
E lá no campus aqui de Princesa Isabel, nós temos esta grande vantagem de estar num solo bem argiloso, inclusive é conhecido como barro vermelho lá, aqui na zona rural, a 3 quilômetros da cidade, e não tem essa necessidade da impermeabilização que foi feita aí no livro. Mas, assim, são materiais disponíveis que a gente pode estar tendo em várias localidades onde trabalhamos, onde residimos, e está utilizando este material em benefício dessa tão importante prática que seria a compostagem. Os cachorrinhos meus resolveram se comunicar aqui, pessoal. Mas faz parte das atividades remotas, né? Eu acho que já aconteceu isso com vocês também. Aqui, ó, os nossos alunos do IFA e de Ariquemes mostrando a performance de plantas, no caso aí de couve, né, uma planta que a gente utiliza muito como hortaliça na nossa alimentação, e mostrando assim o desempenho, né, onde utilizaram aqui a compostagem, que foi feita com gramíneas e folhas, aquelas que nós mostramos anteriormente, que caiu lá no pátio. O desempenho bem superior a plantas que não se utilizou nada, ou seja, aqui a testemunha, a planta que não foi utilizada a compostagem, isso 30 dias após esta aplicação. A gente vê a diferença significativa em termos de vigor da planta, em termos de desenvolvimento e, com certeza, na parte nutricional. Se aqui a gente fizer uma análise nutricional desta planta, comparando com aquela, a planta A, B, com a planta C, vamos verificar que nas duas primeiras a quantidade de vitaminas e sais minerais são bem mais salientes do que nesta planta que não passou por esse processo. Aqui também assim, a importância desse trabalho na interação, o envolvimento assim, dos servidores, tanto os efetivos como os terceirizados, com os nossos alunos e com a classe também de docentes, mostrando a importância disso. E nesse trabalho tem a visitação, aí nós tivemos a contribuição da educação do município, viabilizando a participação de várias escolas polos para conhecer esses trabalhos. E, ao ver esses trabalhos, eles acabaram assim, se sensibilizando tanto que também passaram a desenvolver nas escolas polos. O trabalho acabou influenciando, através desse intercâmbio, estas possibilidades de fazer essa interação, tanto local como também com as outras escolas, as outras repartições públicas do município da região. Estou falando aí rápido, porque eu acho que meu tempo é 1 hora, né? Acho que nós estamos aqui com uns 50 minutos, 40 e pouco. Mas, assim, aí já poderia vir uma pergunta. Que resíduos vegetais a gente poderia estar utilizando para estas práticas de compostagem vegetal? Veja bem, existem vários resíduos, né? Como aqueles que eu acabei de falar, da casca da banana, da casca do abacate, mas também tem as folhas secas e galhos secos que caem também, até mesmo em casa, na rua. Na rua nós temos as avenidas, as ruas e avenidas, e temos as praças públicas com os seus canteiros, né? E ali muitas plantas, em determinada época do ano, soltam suas folhas dentro daquele processo natural, e às vezes a gente deixa aquele material se perder aí pelo este mundão nosso, né? Quando o ideal seria recolher aquele material e reaproveitá-lo, ou seja, fazer esse processo de compostagem que estamos falando aqui, reutilizando este adubo ou substrato natural que vai ser produzido nas próprias plantas, que
deram origem a este material, ou até mesmo em outras plantas que precise desta suplementação para ter a sua alimentação e um bom crescimento, um bom desenvolvimento e até mesmo uma boa produção de frutos, de folhas, né, que são utilizadas na nossa alimentação. Então, as sobras de frutas, legumes e alimentos em geral também podem ser utilizados, pode e deve ser utilizados para este fim. Serragens, principalmente em regiões que tenham o uso da madeira, aí tem o pó da serragem, tem a própria palha do café, aí em Rondônia é muito comum, na colheita do café, sobrar aquela palha do cafezal, que pode ser utilizada também com esta finalidade. E outros materiais mais que a gente poderia estar citando aqui, mas se a gente for citar todos, levaria muito tempo aqui, mas que dá para a gente imaginar que existem também outros materiais. Aqui, alguns enriquecedores, como nós falamos, da torta da mamona, mas não é apenas a torta da mamona, a torta da soja, as frituras de óleo vegetais, as vagens de feijoeiro, são alguns materiais que a gente pode estar, assim, utilizando como enriquecedor deste processo de compostagem. Todos estes materiais, nós já desenvolvemos algumas experiências, sejam aí em Rondônia ou aqui na Paraíba. Utilizamos, como falei inicialmente, a torta de soja, aí por ter a soja em abundância em Rondônia, como um agregante assim na compostagem vegetal de folhas e gramíneas podadas aí no campus ariquemes. Depois nós trabalhamos com a torta de mamona, né? Porque tinha também a mamona aí, e nós sabemos através da literatura que a mamona é muito rica em proteína e, consequentemente, muito rica em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, né? Principalmente aqueles macronutrientes que são utilizados pelas plantas cultivadas. E também alguns micronutrientes, como boro, zinco, ferro, também são encontrados também nestas tortas, né? Então, nós fizemos essa experiência também com a torta de mamona aí em Rondônia e aqui na Paraíba, com os nossos alunos aqui no campus Princesa Isabel, e todas elas mostraram assim, resultados excelentes mesmo. E depois começamos a ter outras ideias. Nestas participações em eventos, sempre conversando com os colegas pesquisadores, a gente vai tendo novas ideias e acaba trazendo aqui para colocar em prática no campus, seja nas aulas nossas, práticas, ou até mesmo nestes projetos, nesses estágios que desenvolvemos com os alunos. E aí surgiu a ideia também de utilizar as frituras de óleos vegetais, porque a gente sabe que o óleo vem normalmente de girassol, vem de milho, vem da soja, ou seja, plantas riquíssimas em nutrientes, e a gente via este material sendo desperdiçado. Então surgiu a ideia, conversando com os alunos nas aulas aqui, que eles fossem juntando em casa o óleo de fritura e trouxesse este óleo para o campus para que a gente pudesse juntar todo este óleo numa amostra só e desenvolver algumas pesquisas aqui, como estas que vocês estão vendo aqui nesta imagem, onde nós temos cestas feitas através de telas, e essas telas sombrite, e foi colocado nestas cestas gramíneas que tem aí no campus, que são podadas, que aqui a gente chama de gramão, e em outras nós colocamos canafístula, que é uma planta aqui da região, muito bonita, por sinal, que dá uma flor amarela muito bonita em determinada época do ano. Fica bem, bem bonita mesmo esta planta. E é riquíssima também em proteína, esta planta, por ser uma leguminosa. Então surgiu a ideia de a gente fazer a experiência com a canafístula e também
com gramão que era podado aqui no campus, enriquecendo alguns desses tratamentos com frituras de óleo vegetal. Esta experiência está para ser publicada, inclusive a aluna que desenvolve o estágio aqui está para apresentar esse trabalho no técnico de meio ambiente, mas já deu para perceber no acompanhamento do trabalho que a canafístula ela dá um material bem mais rico do que o gramão, que é uma gramínea. E quando junta canafístula com a fritura de óleo vegetal, fica um material mais rico ainda em termos nutritivos. E até mesmo o gramão, que não é tão rico em termos de nutrientes, ao ser adicionado ao óleo vegetal, passa a ser um material bem interessante para ser utilizado também nas plantas como adubo ou como substrato natural, né? Então, são essas observações que a gente vem fazendo e que são extremamente interessantes. E, com certeza, nos próximos períodos letivos, vamos estar desenvolvendo aí outros trabalhos com os alunos, já com inovações dentro disto que a gente vem fazendo, para estar repassando essas informações para quem precisa no dia a dia, estar utilizando ou aplicando em suas atividades, né, cotidianas. Aí eu falei para todos aqui que a gente pode estar fazendo a compostagem, seja do adubo natural ou do substrato natural. Até falei a questão do uso da lona. Em Rondônia foi interessante utilizar a lona, porque o solo aí já seria mais arenoso que o daqui. Então, se a gente não utilizasse a lona, aí poderia ter só a produção do adubo natural, ou seja, o contato deste material vegetal que foi colocado aqui com o solo não iria gerar o substrato também, que seria uma outra alternativa a ser alcançada nos trabalhos. Então, o adubo natural normalmente é assim produzido muito rapidamente. Por 60 dias, esse material entra em decomposição e já é possível ter o adubo natural, Professor? principalmente... Sim, Aline, pode falar. Pode falar, viu, Aline? Em relação ao tempo, não sei, não estou te ouvindo. Alguém levantou a mão, ou se quiser fazer pergunta durante, pessoal, fica à vontade aí. Aline, seu microfone está fechado. Não sei se você ia falar alguma coisa. Mas pode dar continuidade, professor João Abelho. Não precisa, Pode, né? precisa se Professora preocupar com o Kátia? tempo, não, que nós temos um prazo ainda. Tá Pode certo, ficar eu estava um tranquilo. pouco preocupado aqui com o tempo, mas eu acho que 1 hora vai dar para a gente falar. Não, pode encerrar, pode continuar tranquilamente. Não precisa se preocupar com o tempo, não, tá? A gente ainda tem uma demanda de tempo e pode ficar tranquilo com a sua apresentação. Ok. Então, nós temos, assim, duas maneiras a serem trabalhadas dentro desta execução da compostagem, né, que seria a produção do adubo natural. Esta é bem mais rápida, acontece normalmente por 60 dias. 60 dias depois do preparo, esse DDP aqui seria depois do preparo, e temos a possibilidade de produzir o substrato natural. O substrato natural já seria um tempo um pouco maior, normalmente o dobro do tempo necessário para se fazer o adubo natural. Mas, assim, ambos estes insumos produzidos são extremamente importantes para as plantas, né? O substrato natural seria aquele que, normalmente, as pessoas adquirem nas lojas agropecuárias, nas lojas de jardinagem, né, para utilizar em jarros, em plantas ornamentais que tem em casa. E, normalmente, este produto não é barato, né? Nós sabemos disso. A gente compra por um preço alto e, assim, é um produto que a gente pode fazer em casa mesmo, utilizando restos de plantações, restos de alimentos que nós consumimos aqui no dia a dia.
com a mesma eficiência que tem estes produtos que são adquiridos em lojas e também em casas de jardinagem. Então, a gente pode estar produzindo o adubo neste pequeno espaço de 60 dias e já estar fornecendo às plantas. E aí as plantas vão agradecer muito, porque aí elas vão receber todos aqueles 16 nutrientes essenciais ao seu bom crescimento e à sua boa produção, né? Algumas plantas, além desses 16 nutrientes, precisam de outros 5 mais, ou seja, totalizam até 21 nutrientes, que a gente fala assim na linguagem técnica, que são essenciais ao seu desenvolvimento. Então, da mesma forma que a gente precisa, nós seres humanos, da vitamina A, da vitamina B, da vitamina C, D, E, para ter um organismo saudável, as plantas precisam também desses nutrientes para ter também uma vida saudável, né? E o que acontece? Normalmente, não são encontrados esses nutrientes assim onde elas são plantadas, nos jarros, até mesmo no quintal de casa, ou até mesmo num sítio ou numa propriedade rural, ou até mesmo numa grande fazenda. Então, daí a necessidade da gente estar produzindo estes adubos para que, através da aplicação dos mesmos, a gente possa estar alimentando bem estas plantas em carbono, hidrogênio, oxigênio, que não são nutrientes assim tão preocupantes no Brasil, principalmente, porque normalmente a nossa natureza fornece abundância, né? O carbono, hidrogênio e oxigênio, seja através da água ou do próprio ar aqui existente, né? Destas duas riquezas naturais que nós temos. Mas aí, quando a gente pensa no nitrogênio, no fósforo, no potássio, que são nutrientes essenciais às plantas, assim como o cálcio, magnésio e enxofre, aí precisa a gente estar suprindo estas necessidades das plantas, desde uma planta que esteja ali isolada em um jarro, até uma grande plantação numa grande fazenda. E aí a compostagem vegetal tem um papel extremamente importante em estar fornecendo estes macronutrientes, que são nutrientes assim, requisitados pelas plantas em grande quantidade, ou até mesmo os micronutrientes, como são os casos do boro, do cobre, do ferro, do zinco, do molibdênio, do manganês, que também são retirados das plantas, embora em pequenas quantidades, aliás, do solo, embora em pequenas quantidades pelas plantas, mas que tem uma importância enorme no seu desenvolvimento. Então, ao produzir estes adubos naturais, ou substrato natural, nós estamos assim contribuindo de forma extremamente importante para que essas plantas tenham este ambiente favorável, né, ao seu desenvolvimento, sem necessidade de estar utilizando produtos oriundos da indústria, né, produtos químicos que às vezes suprem a necessidade da planta, mas gera alguns malefícios a quem está consumindo os frutos, os grãos e os cereais daquelas plantas, e principalmente estes produtos comprometem o meio ambiente, que nós sabemos, porque normalmente eles vêm da utilização de processamentos químicos e às vezes até com utilização do petróleo, que é muito nocivo a quem está consumindo e também ao meio ambiente, né? Então, a ideia da produção da compostagem é excelente neste contexto de gerar economia e, ao mesmo tempo, também de estar tendo a certeza do fornecimento de um produto satisfatório a todos e, principalmente, ao meio ambiente, pensando na sustentabilidade. Aqui, as oportunidades que nós falamos também, quais seriam, né? Citamos apenas 5 aqui, mas, com certeza, existe inúmeras outras oportunidades, né? Pensando no aproveitamento de resíduos vegetais disponíveis.
nós mostramos aí na palestra que em vários ambientes, desde os mais simples aos mais sofisticados, nós iremos encontrar materiais sobrando ali. Então, por que não utilizar esses materiais em benefício desta prática tão importante para todos nós, né, que seria a produção de adubo e substrato natural? Então, vamos aproveitar esses resíduos vegetais existentes e que são permitidos pelas normas brasileiras. O desenvolvimento de atividades didáticas, né? Aqui nós estamos dando o exemplo nas nossas aulas, principalmente nas práticas, é desenvolver estas atividades, e isto tem contribuído para melhorar e muito, assim, o aprendizado dos nossos alunos aqui no campus de Princesa Isabel. Então, é uma oportunidade também de desenvolver estas atividades didáticas, os intercâmbios. Quer dizer, ao ser desenvolvidos estes trabalhos, nós temos as visitações de outros alunos, de outras instituições, de vários segmentos da sociedade que quer conhecer esse trabalho. Então, esse intercâmbio técnico, cultural e ambiental é extremamente importante para que esta prática seja propagada em outros setores, né? E que venha contribuir ainda mais pela segurança do nosso planeta. É uma oportunidade de terapia. A gente, nas horas vagas, pode estar fazendo uma rega, uma irrigação de plantas que se utilizou compostagens e que estão tendo um bom desenvolvimento, seja em casa, no sítio. Quer dizer, é importante a gente ter esta terapia no nosso cotidiano, e com certeza a compostagem vegetal apresenta-se como uma oportunidade para este fim, né? Em termos de economia e sustentabilidade, então, ao se fazer a compostagem, nós vamos deixar de comprar produto caro lá na loja de jardinagem ou na loja agropecuária, e assim um produto que a gente tem certeza da boa origem, que foi desenvolvida, porque a gente vai estar acompanhando do princípio ao fim aquela produção, né, seja do adubo ou do substrato natural, né? E com certeza nós vamos estar contribuindo aí para a sustentabilidade, né, que seria um movimento que é interessante não somente para as gerações atuais, ou seja, a nossa geração, mas também para gerações futuras, né, para os nossos filhos, netos, que precisam ter deste ambiente cada vez mais protegido. Estou já terminando aqui, viu, pessoal? Aqui, ó, o campus Princesa Isabel, para que vocês possam também ter este conhecimento. Temos alguns participantes que são daqui do campus, mas temos alguns que não são. Então, nós estamos inseridos aqui no semiárido do Nordestino, uma área de aproximadamente 86 hectares, e nestes 86 hectares, além da estrutura física do campus, nós temos um bioma aqui, que é o bioma Caatinga, presente, né, com uma vegetação exuberante e com uma riqueza enorme em termos de plantas, em termos de água, em termos de solo, em termos de ar, sol, floresta, fauna, enfim, e que precisa ser aproveitadas nesta parte de gerar economia e também, principalmente, pensando na sustentabilidade. E é o que a gente vem fazendo aqui ao longo de 12 anos, não somente eu, professor João Abílio Diniz, mas também os demais colegas. São 50 professores e 28 técnicos administrativos, além dos profissionais terceirizados, com 1.200 alunos que estão aqui desenvolvendo as atividades ao longo de 12 anos. O campus aniversariou recentemente 12 anos, e isto tem gerado uma economia e uma sustentabilidade muito boa. É claro que a gente precisa avançar cada vez mais, com novos trabalhos, com novos projetos de pesquisa, de extensão,
para que essa situação seja cada vez melhor. E, para finalizar aqui, algumas referências que têm uma associação direta com o que nós falamos aqui na palestra de hoje, destacando estas nossas produzidas aqui, que foram publicadas e que foram apresentadas em eventos nacionais e internacionais, e também estas referências aqui do Fernandes, por exemplo, e outros autores, do Inácio também e outros, e também do Leal, falando sobre a compostagem vegetal, principalmente essa compostagem que se utiliza 100% de plantas, né? E encerramos aqui a nossa participação e espero ter contribuído aí de forma humilde, né, com este grande evento que foi realizado pela UNI, especialmente pelo programa de pós-graduação da UNI. Agradecemos aí o convite de todos, da Raquel e da Aline, que estão aqui representando neste momento a parte da organização, e estamos aí à disposição para futuros contatos, futuros intercâmbios. Aqui tem o nosso link no Lattes, para que vocês possam estar conhecendo melhor os nossos trabalhos, os nossos contatos telefônicos, o nosso contato também por e-mail aqui da coordenação. Como eu disse para vocês, além de lecionar no curso técnico em meio ambiente, eu também leciono na graduação e coordeno o curso de gestão ambiental aqui em Princesa Isabel, que é um curso bem antigo, que surgiu logo quando o campus iniciou, ou seja, está entrando também já para 12 anos, e também leciono na pós-graduação aqui em Gestão Ambiental dos Municípios, que é uma continuação desta graduação que a gente tem aqui em Gestão Ambiental, além da graduação que tem aqui em Licenciatura em Biologia. E estamos aí à disposição de todos, em nome nosso, em nome do campus aqui de Princesa Isabel, e desta grande família que aqui está representada nesta imagem, embora de forma restrita, no que aqui não estão todos, mas são alunos aqui que estavam numa prática comigo. Então, em nome destes nossos alunos, em nome do campus, a gente agradece muito aí o convite feito pela UNI e desejamos a vocês todos sucesso aí na continuação desta importante prática que vocês estão realizando através do Segunda Ensina, e colocamos aí à disposição. Muito obrigado a todos, e estamos aqui à disposição para responder também alguma eventual pergunta que vocês, porventura, tenham relacionada à temática aí, compostagem vegetal. Grande abraço aí, fiquem todos com Deus, né? E agora a gente fica aí para responder alguma pergunta. A Raquel vai falar se tem, a Aline. Professor, a gente só tem a agradecer ao seu compartilhamento de conhecimento. E a Lucinéia Anderson no chat diz muito bom, principalmente para nós que moramos no campo. E o Hernando Nunes faz uma pergunta. Professor, para as pessoas que querem fazer compostagem em casa, utilizando restos de frutas e outros materiais, seria possível falar um pouco do que não é recomendado adicionar no material para fazer a compostagem? Com certeza. A gente agradece aí a participação de Luciné, né, elogiando os trabalhos. E em relação ao Hernando, que é aluno aqui do curso de Gestão Ambiental, a prática da compostagem em casa é bem possível de se fazer, Hernando, e é o que, inclusive, eu tenho feito aqui em casa com a minha família, até mostrei algumas imagens. Agora, é importante ter alguns cuidados, como você bem demonstrou aí na sua preocupação. Porque tem alguns produtos que a gente sabe, por exemplo, que tem muitos agrotóxicos, né? Lamentavelmente, no Brasil, a gente consome aí em torno de 8 litros de agrotóxico por ano. Estudados da Anvisa aqui, que é a empresa oficial que trabalha, né, o segmento oficial que trabalha nesta parte. É claro que estes quase 8 litros de defensivos agrícolas que nós consumimos não ocorre assim da noite para o dia ou do dia para a noite, né?
ocorre ao longo do ano, porque se acontecesse isso, nem da noite para o dia, vamos dizer, na semana ou no mês, era assim, uma quantidade suficiente até para levar o óbito da pessoa. Mas, assim, a gente precisa ter esses cuidados, e nós sabemos, principalmente, que aqueles frutos, aqueles grãos que vêm de produções convencionais, guardam grande quantidade de agrotóxicos, né? E se a gente utilizar isto de forma inadequada, vai acabar refletindo também na compostagem desenvolvida em casa, seja compostagem vegetal ou até mesmo um outro tipo de compostagem, como, por exemplo, o esterco de bovinos, o esterco avícola vindo de indústrias que utilizam muitos produtos artificiais que têm essas não recomendações para a nossa saúde e até mesmo para a parte ambiental. Então, é importante, Hernando e os demais participantes, a gente ter este cuidado de separar bem esta produção e nós poderemos fazer isso muito tranquilamente aqui na região da Paraíba e também aí na região de Rondônia. Eu trabalhei muito tempo na extensão rural e a gente sabe que tem os produtores agroecológicos, né, reconhecidos mesmo pela extensão, seja da Emater, no caso aí de Rondônia, e também algumas cooperativas que desenvolvem esse trabalho, e aqui na Paraíba pela Empaer. A Emater aqui passou a se chamar Empaer porque ela envolve também, além da parte da extensão rural, a parte da pesquisa e até mesmo a parte de territorial. Foi feito um órgão só, aqui aí passou a se chamar Empaer. Então, a gente sabe que tem as feiras agroecológicas e se a gente consumir esses produtos das feiras agroecológicas, com certeza nós vamos ter aí restos de alimentos que poderão ser utilizados tranquilamente dentro das normas brasileiras para a produção de adubo ou de substrato natural e vai dar aquela segurança de a gente ter um produto adequado para esta finalidade, né? Eu acho que seria esta a pergunta do Hernando, né? Vocês têm mais alguma outra pergunta, Aline? A Fernanda Alexandre falou: professor, a utilização das minhocas acelera o processo de compostagem ou são processos diferentes? Com certeza, Fernanda. A minhoca, inclusive, existe essa atividade de produção de minhocas mesmo, para melhorar as propriedades físicas dos solos e também as propriedades químicas. Então, se a gente puder também associar esse trabalho de compostagem também com a produção de minhocas, com certeza a gente vai ter um efeito bem mais satisfatório. E pode até ser objeto aí de novos estudos a serem feitos aqui com os nossos alunos. Por isso que eu acho bom participar destas palestras, dos eventos, porque vão surgindo novas ideias. Aqui no campus nós não temos ainda nenhum trabalho com minhocários, né, que seria a criação de minhocas. Mas aí, através dessa colocação da Fernanda, assim, já dá motivação para que a gente pense nisto, nesses trabalhos individualizados de criação de minhocas, como também até mesmo de uma combinação destas criações de minhocas com o trabalho de compostagem, que com certeza vai apressar mais ainda esta decomposição, esta produção, seja do adubo ou do substrato natural, e que certamente será bem-vindas assim, ideias neste sentido para que a gente tenha trabalhos ainda melhores. Mais perguntas? Não sei se respondi aí à altura que Fernanda queria, mas eu acho que seria essa a ideia, né, que ela queria. O Hernando agradeceu, professor, pelas suas colocações. A Fernanda também disse grata. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Se não, nós vamos para o encerramento. Agradecemos a presença de todos. Também agradecemos ao professor João Abílio e eu passo a palavra para o senhor fazer as suas colocações finais e
também depois a Raquel Duarte. Ok, nós é que agradecemos, Aline, Raquel, todos aí da organização, os participantes deste evento, por esta oportunidade que nos foi dada, né? Sempre é bom, como eu estava dizendo, a gente levar ao conhecimento do público o que está sendo feito nas nossas atividades, seja de ensino, de pesquisa ou de extensão, né? Eu sou um daqueles defensores desta integração, ou seja, deste tripé de sustentação tanto dos institutos como das universidades, que é a combinação do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas, se não apenas isso, né? Eu sou também daqueles defensores de que o que a gente está fazendo nas instituições e nas universidades sejam levadas ao conhecimento da sociedade, porque de nada adianta a gente desenvolver esses trabalhos que nós falamos aqui e guardar conosco, né? Isso aí não vai ter serventia nenhuma. Então é importante que a gente propague estas ideias para outras pessoas que têm interesse em também desenvolvê-las e até melhorar também, porque são através destas trocas de conhecimentos que nós vamos melhorando cada vez mais as práticas de ensino, de pesquisa e de extensão. E dentro desta ótica, pretendemos continuar os nossos trabalhos, contribuindo e também recebendo assim subsídios importantes, como os que nós recebemos aqui na palestra de hoje, para que sejam colocados em práticas em trabalhos futuros, né? Então, nós finalizamos aqui nossas palavras agradecendo e muito ao convite feito pela Universidade Federal de Rondônia e em nome aqui do campus Princesa Isabel, que tem um diretor muito atuante na área de pesquisa, que é o professor Dr. Vinícius Campos, inclusive também é engenheiro agrônomo. Nós assim, colocamos à disposição nossa estrutura para sempre que formos solicitados, estarmos contribuindo de alguma forma, no sentido de levar mais conhecimento para quem precisa no cotidiano, né? Então, muito obrigado aí a todos e todas, fiquem todos com Deus e estaremos sempre à disposição. Um grande abraço aí, fiquem todos com Deus mesmo. Professor João Abílio, só temos a agradecer mesmo pelo momento, muita gratidão, muito conhecimento aí, né? Isso é sempre muito bom, porque sempre que a gente compartilha, a gente também aprende, então esse evento ele é um momento de muita aprendizagem para todos nós. Para aqueles que não assinaram a lista de presença, assinem para vocês terem acesso ao certificado. Hoje, durante todo o dia, teremos ainda muitas palestras e oficina. Acessem a página do PGCN. E agora, às 10 horas, nós teremos com o André Schmidt uma palestra sobre o neurodesenvolvimento de criança em fase escolar, uma relação família-escola. Então, se de repente vocês que estão aqui na sala gostam do tema, se identificam com o tema, ou têm amigos, né, que apreciam essa área, compartilhem o evento. E, professor João Abílio, só agradecer mesmo pela sua presença aqui no Ensina 2. Muita gratidão mesmo. Nós é que agradecemos, viu, Raquel? Grande abraço aí. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo aí através do Segundo Ensino. Muito bom. Um abraço para o senhor também e tenham todos um bom dia.